Bom, professor, esse aqui é o trabalho de biologia. O tema dele foi genética e eu fiquei encarregado de falar sobre os conceitos gerais, os heredogramas e os genes letais. Bom, professor, eu preferi começar falando sobre fenótipo e sobre genótipo. O fenótipo está relacionado com as características externas, morfológicas, físicas e comportamentais dos indivíduos, ou seja, o fenótipo determina a aparência do indivíduo, em sua maioria os aspectos visíveis, resultantes da interação do meio e de seu conjunto de genes, que também é o genótipo, eles estão muito ligados. Exemplos de fenótipo são o formato dos olhos, são a tonalidade e cor de pele, a textura do cabelo, a cor do cabelo, entre vários outros fatores. Já o genótipo associa as características internas da pessoa, a constituição genética do indivíduo, ou seja, o conjunto de cromossomos e a sequência de genes herdados do pai e da mãe, os quais, somados às influências ambientais, determinará seu fenótipo, as características internas. Como eu disse, eles estão muito ligados um ao outro. Em outras palavras, o genótipo determina o fenótipo, sendo, portanto, uma característica fixa e mantida durante toda a vida, diferentemente do fenótipo. Ele não sofre alterações em contato com o meio ambiente, ou seja, o fenótipo é o que a gente consegue visualizar do indivíduo, a parte que a gente consegue ver aos olhos. Agora, a parte interna dele, os genes, tudo isso tem a ver com o genótipo. Bom, professor, dando continuidade ao trabalho, eu vou falar agora sobre indivíduos homozigotos e indivíduos heterozigotos. Os indivíduos homozigotos são chamados de puros, visto que são caracterizados por pares de alelos idênticos, como azão-azão e como azão-azinho. Ou seja, os alelos análogos produzirão apenas um tipo de gameta representado pelas letras iguais, azão-azão, azinho-azinho, sendo que as letras maiúsculas serão representadas como dominantes. Já as letras minúsculas serão representadas como recessivos. Agora sobre os heterozigotos. Os heterozigotos são chamados de híbridos, que corresponde aos indivíduos que possuem pares de alelos distintos que determinam tal característica, como o azão-azinho, azão-azinho. Na medida que os heterozigotos, os pares de alelos são diferentes, eles são representados pela união de uma letra maiúscula, que é dominante, e de uma letra minúscula, que é recessiva. Com esse desenho aqui, fica bem mais claro a representação. Tem um Bzão, são homozigotos, tem um par de alelos iguais, não são distintos. Esse aqui é um Bzão, Bzinho, são pares de alelos diferentes, são heterozigotos. Nesse aqui, Bzão, que dá no mesmo, são heterozigotos também, porque estão alelos distintos. E esse aqui, Bzinho, com alelos idênticos, também são homozigotos. Então, essa imagem aqui fica bem mais clara. Bom, professor, então dando continuidade ao trabalho, eu vim dar uma introduzida a mais em genes dominantes e em genes recessivos. Vim falar um pouco mais sobre eles e qual a diferença também entre eles. Então vamos lá. O termo dominante está relacionado à transmissão genética de características e é representado na biologia pela letra maiúscula. Ou seja, então sempre que a gente encontrar um azão, um Bzão ou um Vzão, indifere a letra. Qualquer letra que tiver com a letra maiúscula será, ou então a gente pode concluir que é dominante. Enquanto o recessivo é representado pela letra minúscula, então sempre que tiver um azinho, um Bzinho ou um Vzinho, a gente também já pode concluir que ele é recessivo. Então, as letras minúsculas representam características genéticas transmitidas apenas na ausência do gene dominante. Então vamos lá, professor. Agora, os conceitos do gene dominante. Os genes que transmitem as características hereditárias, independente do modo de formação do alelo. Assim, genes dominantes sempre manifestarão suas características. Genes que ficam escondidos, inativos, eles ficam então recessivos na presença do outro dominante, só manifestam suas características quando combinados com outro gene recessivo.
Bom, professor, agora eu vou me aprofundar em alelos. Aí vem a pergunta, mas o que são? E um professor meu uma vez me ensinou, um professor fera, que quando você não sabe o significado de uma palavra, você vê a origem dela. E a origem de alelos quer dizer alelon, que vem do grego alelon, que quer dizer um ao outro. E se você for ver a definição mesmo, o conceito de alelos, quer dizer que está diretamente ligado a outros dois importantes pontos da genética, ou seja, está ligado a outros dois, então um ao outro. Os dois outros pontos da genética são os organismos homozigotos e heterozigotos que eu já havia explicado no trabalho. Bom, enfim. Os alelos são as formas alternativas de um determinado gene e ocupam o mesmo loco em cromossomos homólogos. Quando nos referimos a loco, estamos falando da posição do gene no cromossomo. E quando falamos de cromossomos homólogos, referimos-nos a cromossomos que possuem genes para a mesma característica. Em organismos diploides, como o dos humanos, os cromossomos provêm dos progenitores, sendo um grupo oriundo da mãe e outro grupo oriundo do pai. Analisando os genes de um indivíduo, podemos perceber, por exemplo, que nos cromossomos homólogos provenientes da mãe pode haver um gene azão para determinada característica. Nos provenientes do pai pode ser encontrado um gene azinho. Apesar de azão e azinho serem o mesmo gene, eles apresentam-se modificados, determinando algumas alterações para a mesma característica. Sendo assim, azão e azinho são os alelos. Bom, agora sobre os genes. O gene nada mais é do que uma sequência específica do DNA que contém as instruções necessárias para a síntese de uma proteína ou molécula de RNA. Podemos dizer que o gene é a unidade fundamental da hereditariedade, então geralmente os genes são representados pelas letras do alfabeto. Todas as células do corpo possuem os mesmos genes, entretanto, em algumas células um tipo de gene ele é ativado e em outras ele é desativado, garantindo assim a diferenciação das células. Os genes eles são encontrados nos cromossomos, onde são formados por cadeias de DNA. E em um cromossomo existem diferentes genes, os quais determinam também diferentes características. Na espécie humana é possível observar 23 pares de cromossomos, sendo 23 dos homens e 23 das mulheres, ao total 46. Bom, então eles possuem 23 pares de cromossomos, sendo 22 pares de cromossomos não sexuais, ou seja, são autossomos, esses 22. E um par de cromossomos sexuais. Se ele for XX, vai ser mulher. Caso ele for XY, ele acaba sendo homem. Agora, as gerações. Bom, a geração P é a geração parental, que quer dizer que é os primeiros indivíduos cruzados de uma prole em um estudo. A geração F1, os primeiros descendentes da geração parental. E a geração F2, o resultado da autofecundação da geração F1. Bom, agora, para ficar mais fácil, eu vou explicar com uma lei do Mendel. Primeira lei do Mendel. Bom, em seu experimento, o Mendel escolheu plantas puras, por exemplo, plantas de sementes amarelas que só originassem sementes amarelas e plantas de sementes verdes que só originassem sementes verdes. Com as plantas puras, Mendel cruzou a parte masculina de uma planta de semente amarela com a parte feminina de planta de semente verde. Com esse exemplo aqui fica bem mais fácil de entender. A primeira geração resultante desse cruzamento foi a geração parental, que é essa aqui. Ele cruzou entre si, obtendo a geração F1, que é essa aqui, que é a geração F1. Bom, então, ele chamou essa geração F1 de geração híbrida. Com todos os descendentes de sementes amarelas, Mendel chamou esses indivíduos então de híbridos, porque eles descendiam de pais com características diferentes, sementes amarelas e sementes verdes. Ele observou que sempre na geração F1, uma característica sempre se sobressaía sobre a outra. Após realizar a autofecundação que aconteceu aqui, de um desses indivíduos híbridos de semente amarela, que foi a geração F2 aqui, essa última geração, ele percebeu que 75% das sementes eram amarelas
e os 25% que restavam eram sementes verdes, na proporção, então, de 3 sementes amarelas para uma verde. Essas são as gerações. A única coisa que ocorreu a troca foi, em vez de eu falar sementes verdes e amarelas, foi a rosa, mas indifere a cor, não tem problema algum. Bom, os heredogramas são representações do mecanismo de transmissão das características dentro de uma família. Em outras palavras, são usados diagramas para representar as relações de parentescos onde cada indivíduo é representado por um símbolo. Por meio do heredograma, fica mais fácil identificar os tipos de heranças genéticas, as probabilidades de uma pessoa apresentar uma característica ou doença hereditária. Para finalizar o trabalho, agora sobre gene letal. O gene letal é um gene que, quando presente, provoca a morte pré ou a morte pós o nascimento. Os alelos letais podem ser tanto dominantes, levando à morte quando aparecem em homozigose dominante ou heterozigose, quanto recessivos, levando à morte quando em homozigose recessiva. Se considerarmos que codominância é um tipo de interação onde não existe uma relação de dominância entre os alelos de um gene, os genes letais não estabelecem relações de codominância com os outros genes, visto que eles levam o indivíduo à morte.